A sigla ESG vem do inglês Environmental, Social and Corporate Governance. É uma abordagem para avaliar até que ponto uma corporação trabalha a favor de objetivos sociais que vão além dos lucros. É governança ambiental, social e corporativa. Quem explica melhor para a gente é a Aline Ribeiro, que é empresária. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, um prazer imenso estar aqui participando com vocês. A gente que agradece. Aline, a sigla ESG é uma sigla que para a gente ainda é um pouco nova, né? Sim, exatamente. Eu acho que é um padrão aí que vem sendo perpetuado já, né, no exterior, em grandes empresas, e agora o mercado está bem aquecido, está todo mundo falando disso, porque realmente o mercado sempre vem dos stakeholders externos aí para dentro das empresas. Realmente tem sido uma preocupação com essas práticas de uma maneira geral em todas as empresas. Como é que é feito esse olhar ou essa definição? É um certificado que a empresa recebe? Como é que funciona? Essa é uma dúvida clássica, assim, todo mundo sempre pergunta se é um certificado ou não. E na verdade não. O ESG, ela nada mais é que uma preocupação mesmo das empresas, e isso nasceu em dois lados específicos. Se você vai fazer uma pesquisa hoje, estudos recentes já mostram que 94% dos brasileiros querem consumir de empresas que têm práticas ESG. E às vezes a gente acha que isso é um mundo paralelo, que é algo muito difícil de implementar, mas na verdade não. São práticas que, com pequenas ações dentro das empresas, é possível você já ser uma empresa que tem esse diferencial. Trazendo para o nosso português exatamente, quais são essas práticas que a empresa tem que ter para estar enquadrada aí no ESG? Olha, eu vou dar um exemplo da minha própria empresa, né? Nós somos uma empresa que eu brinco aqui com a minha equipe, que nós somos o famoso ESG na veia, né? Nós temos isso como uma prática muito natural, mas às vezes parceiros, pessoas que querem implementar isso, desde pequenas empresas, de pequenas lojas, de pequenos comerciantes, até grandes empresas, sempre tem essa dúvida, mas essas práticas, elas estão muito mais alinhadas a um alinhamento de propósito, né? Eu acredito que é muito isso, é uma pauta que está muito em voga hoje, mas as pessoas não têm tanta clareza disso. Eu acho que o ESG, ele nasce a partir desse princípio, de entender que a sociedade hoje nos cobra de uma maneira diferente. As nossas atitudes sociais em relação a todos os stakeholders envolvidos, seja numa compra, né? Eu não sei se vocês viram recentemente, mas teve uma marca muito famosa que sofreu até um boicote por determinadas ações relacionadas a racismo, relacionadas a outras pautas, que no nosso ver são pautas que são distantes do ESG. Mas não é. Quando a gente fala que uma empresa ela se compromete com o lado social, ela tem que ter pautas ativas em todas as esferas, inclusive em pautas como essa que eu acabei de citar. Então, é muito importante que pequenas ações podem reverberar de uma maneira muito positiva para a empresa. A gente vê isso com clareza, um exemplo simples. Eu comecei aqui fazendo com a minha equipe, falei, olha, gente, a gente é uma empresa de cunho ambiental. Então, é muito importante que o exemplo nasça da gente. Então, aqui o prédio que a gente trabalha, que é a sede do nosso escritório aqui em Belo Horizonte, não tinha, por exemplo, reciclagem, não tinha nenhum trabalho voltado para isso. Então, nós começamos com essa conscientização com a nossa equipe, usando desde um papel simples em A4 até pequenas ações de conscientização com a nossa equipe, e fizemos uma reunião com todos os stakeholders aqui envolvidos no condomínio, e é um condomínio que gerava uma tonelada assim, gigantesca de lixo, e a gente já conseguiu influenciá-los e trazer essa inovação para dentro do condomínio. Então, são pequenas ações que já reverberam, que já demonstram que você tem tomado atitudes quanto empresa de ações que podem fazer e gerar uma transformação. Então, eu acho que o primeiro passo é isso, é desmistificar essa dificuldade que as pessoas às vezes acham, mas são pequenas ações, são pequenas atitudes que com certeza vai fazer com que a gente vire essa chave de entender que hoje a gente precisa de empresas que tenham essa consciência. E não sou eu que estou falando, é 94% da população que foi entrevistada que disse isso. Então, a gente vê que isso é uma cobrança que vem de fora, né? Então, assim, para o pessoal entender melhor, o pessoal que não é do ambiente corporativo, é o cuidado Claro. com o meio ambiente, né? Com o social e a governança em geral. Dá para você dar um exemplo? Bom, você deu exemplo já do meio ambiente, né? Da reciclagem. Dê alguns outros exemplos para o pessoal que não é da área entender um pouquinho melhor. Eu acho que o ESG, ele é de forma prática um conjunto
de padrões e boas práticas que visa definir o que a empresa é socialmente, qual o impacto, afinal, ela gera socialmente. Isso a gente vê em pequenas ações. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente agora a gente teve, por exemplo, o iFood, né? É uma empresa grande e tal, mas ela começou com pequenas ações simples, como essa que eu citei, mas também com ações voltadas para, preferencialmente, a gente ter ações voltadas para jovens aprendizes. Então, assim, ele trouxe esse olhar para a comunidade, né, de ter um trabalho com as comunidades vizinhas, para poder gerar emprego para as pessoas que estão ali naquele campo, porque às vezes a gente quer trazer uma realidade de ESG como se fosse uma coisa que só grandes empresas podem fazer. Mas pessoas às vezes, pequenos comerciantes, pequenas ações, como cuidado com o meio ambiente, como conscientização, como às vezes a troca de um copo descartável, né, que são aqueles copos que demoram a se degradar, mas fazer uma pequena troca, uma pequena mudança, você já tá demonstrando para a sociedade, para copos, por exemplo, que são 100%, né, retornáveis, enfim. São pequenas atitudes como essa que já demonstram as suas ações e a sua preocupação quanto empresa. E isso já é, sim, uma prática voltada para o ESG. E é interessante, né, você falando assim, me veio à mente que não deveria nem existir, né, ESG, porque assim, é uma coisa que todo mundo, na verdade, que respeita as pessoas, que respeita o meio ambiente, que respeita o ambiente corporativo, já deveriam estar fazendo há muito tempo, né? Infelizmente, assim, é uma coisa que também tem sido muito falada, assim, no meio corporativo, que as pessoas às vezes têm essa falsa sensação, mas será que a empresa realmente está fazendo? Porque é uma cobrança, é uma pressão que está havendo aí, né? Ou não? Então, assim, é muito interessante isso. A gente tem que entender que o mundo mudou, as gerações mudaram, né? Graças a Deus, a cada ano que passa, a gente vem evoluindo mais. Então, assim, eu concordo com o que você falou, são pontos muito importantes, mas a gente tem que ver também que não é só uma cadência de uma geração nova. Às vezes tem até pessoas mais velhas que já têm virado esse mindset. Mas, olhando por esse ponto de vista, eu acho que deveria, sim, ser uma coisa natural, né? Mas, infelizmente, não é. Mas eu tenho visto isso como uma cobrança efetiva, assim, né? Isso tem sido uma causa, uma bandeira que todo mundo tem levantado. Então, acho que é um momento da gente estar bem alerta em relação a isso, né? Para a gente rever vários conceitos que antes, algumas coisas que antes para a gente era super normal, hoje não são mais. E a gente tem que se adequar a esse novo ambiente. Exatamente. Quem ainda não se adequou, já passou da hora, né? Já passou da hora, gente. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Prazer é nosso. Tchau, tchau.